Olá pessoal, tudo bem? Bom, vou apresentar aqui nesse vídeo uma possível resolução para a atividade número 6, tá? Não vou entrar na descrição de forma detalhada desse exercício, até porque já foi feito um vídeo para abordar detalhadamente todas as regras desse exercício, tá? Eu deixei aqui do lado a descrição só para a gente se basear e poder relembrar de algumas informações importantes, tá bom? Basicamente, né, eu vou precisar de uma matriz, né, para armazenar as informações das jogadas, né, que no caso é um tabuleiro 3x3, e previamente eu já vou inicializar, no momento da declaração, essa matriz com zero, tá? Até porque já é uma informação que foi indicada aqui no enunciado, tá? E agora, eu já deixei pré-escrito algumas variáveis aqui que eu lembrei antes de iniciar a gravação, né, que talvez a gente vá utilizar, né, pelo menos essas a gente vai utilizar ao longo da implementação, ao longo do algoritmo. Né? Coloquei aqui o inteiro K, onde esse K vai representar cada uma das 8 jogadas. Né? Vai ser a variável que vai controlar o recebimento, né, a estrutura de repetição para receber as 8 jogadas. Então, K vai ser a minha variável que vai variar de 1 até 8, né? Porque são 8 jogadas, né? E aí, já aproveitando o gancho, como são jogadas alternadas entre Ozzy e Stella, né? Então, uma vez vai ser o Ozzy, outra vez vai ser a Stella, outra vez é o Ozzy e outra é a Stella. Então aqui, aqui à esquerda, já até deixei um pouco mastigado para vocês, né? Primeira jogada, Ozzy. Segunda, Stella. Terceira, Ozzy. Quarta, Stella. E assim sucessivamente. Se a gente olhar de forma um pouco mais atenta para isso aqui, o que dá para a gente perceber? Que as jogadas de número ímpar são sempre a do Ozzy, enquanto que as jogadas de número par são as da Stella. Né? Então, quando o K for ímpar, então eu sei que é o Ozzy que está jogando. E quando o K for par, eu posso concluir que vai ser a Stella que vai estar jogando. E, consequentemente, eu vou saber a informação de quando que vai ser o 1 e quando que vai ser o menos 1 para eu colocar na minha matriz. Tá? Esse L e C, né, as variáveis L e C, são as informações, né, de linha e índice de coluna que cada um dos jogadores vão colocar. E J eu deixei aqui, caso a gente precise percorrer a nossa matriz, né, o tabuleiro, para poder fazer as devidas contagens, né, percorrer para fazer a soma das linhas, colunas ou diagonais. E essas duas variáveis aqui, chamadas Ozzy e Stella. Inicialmente, eu coloquei o valor zero para elas, tá? Qual que é a ideia? Se eu encontrar uma linha, coluna ou diagonal cuja soma resulte no valor 3, né, que é a condição para o Ozzy fazer a pontuação, então eu vou modificar o valor dessa variável para 1. Caso contrário, não faço nada, não modifico. A variável continua, permanece com o valor zero. E de forma similar, para a Stella, isso vai acontecer também. Se eu encontrar uma linha, coluna ou diagonal cuja soma dos seus elementos resulte em menos 3, então eu vou modificar esse valor para 1. Tá? Significa, se essas duas variáveis contiverem valor 1, significa que eu encontrei uma linha, coluna ou diagonal cuja soma dos seus elementos resultou em 3 ou menos 3, né? 3 para o Ozzy e menos 3 para a Stella. E aí eu vou saber quem fez pontuação ou não. E aí depois, lá no final, eu consigo distinguir quem ganhou ou quem perdeu ou se houve empate perante essas informações. Por quê? Se Ozzy tiver com 1 e Stella tiver com 1, significa que em ambas as situações eu encontrei linha, coluna ou diagonal cuja soma dos elementos resultou em 3 e também encontrei linha, coluna ou diagonal cuja soma resultou em menos 3. Agora, se Ozzy estiver com 1
Stella estiver com 0, então só o OSI, eu só encontrei na minha matriz linha, coluna ou diagonal cujos elementos resultou em 3. E não encontrei nenhum referente ao da Stella, que daria menos 3. Ou vice-versa. Certo? Então, vamos lá. Primeiro vou colocar aqui uma estrutura de repetição, né? K para variar de 1 até 8, porque são 8 jogadas. A matriz vai sempre ficar com uma jogada vazia, né? K recebe K mais 1. E aí, eu posso colocar assim, né? Se K dividido por 2 tiver resto diferente de 0, então significa que esse K é ímpar. Eu estou numa jogada ímpar, então significa que é o OSI que vai jogar, né? Então, eu vou colocar assim, escreva. Vou colocar aqui, nem está aqui no exemplo, tá? OSI, informe uma posição L, vou colocar L maiúsculo, tá? Só para ficar parecido aí com o exemplo, tá? Leia Lzinho, vírgula Czinho, né? E aí eu vou colocar na minha matriz linha, índice de linha Lzinho, índice de coluna Czinho, colocar o valor 1. Beleza? Faço o mesmo para o da Stella, que no caso vai cair aqui no senão, né? Se o K for par, então escreva Stella informe posição, leia LC, tab, índice de linha Lzinho, índice de coluna Czinho, recebe menos 1. Certo? Aqui eu estou preenchendo a minha matriz, né? O meu tabuleiro. O que eu não preciso considerar? Eu não preciso fazer distinção se essa célula já está preenchida. Eu já assumo por padrão, né, por uma definição, que Oz e Stella nunca vão informar posições que não posições já ocupadas, tá? Então já é um ponto positivo aí que a gente não precisa se preocupar com isso, beleza? Tá. Agora, né, depois que tudo que eu fiz até o momento foi preencher a minha matriz, né? Agora eu preciso fazer aquela série de verificações. Eu preciso percorrer linha por linha, coluna por coluna e diagonal para cada um, né, das situações para o OSI ou para a Stella. Então, eu vou começar pelo OSI, tá? Pela convenção. Então, eu vou somar primeiro as linhas. Tá? Para eu somar primeiro as linhas, né, eu preciso percorrer, fazer o percurso, né, que eu já estou acostumado a fazer, né, que é percorro linha por linha, para cada linha eu modifico as colunas. Então, para ir de 0 até 2, né? Opa, 2, certo? E mais 1. Para J de 0, J recebe, opa, J menor ou igual a 2. Beleza? Para cada linha, eu vou fazer isso aqui. Soma recebe 0, tudo bem? E aí, para cada linha, eu faço o somatório dos elementos da sua seus respectivos índices de coluna, né? Então, basicamente, isso aqui vai fazer a soma de cada linha do meu tabuleiro, né? Beleza? O que dá para a gente aproveitar, não tem, ao invés de fazer para o OSI e depois fazer para a Stella? O que eu posso fazer aqui? Já verificar tanto para o OSI quanto para a Stella, né? Se ao final
da primeira linha, né? Percorri a primeira linha. Então, ao final, quando terminar as colunas daquela linha, né? Então, significa que quando eu chegar na linha 24, eu já percorri toda uma linha, seja a linha 0, seja a linha 1, ou seja a linha 2, né? Quando eu estou na linha 0, então, percorri todas as colunas para a linha 0. Se eu chego, então, na linha 24, eu posso ter a conclusão de que se eu cheguei nessa linha, significa que eu terminei de percorrer uma linha da minha matriz. Então, posso verificar assim, ó, se o conteúdo da variável soma for igual a 3, então significa que eu encontrei uma linha cuja soma dos seus elementos é 3, ou seja, OSE, nesse momento, ele recebe a variável 1, que significa que ele tem as características, ele preencheu o tabuleiro de tal forma que ele obtivesse a pontuação para poder ganhar, certo? Da mesma forma que se o conteúdo da variável soma for igual a menos 3, então eu posso fazer as mesmas coisas para Stella. Stella recebe 1 também. Tá? Por quê? Lógico que essas duas coisas nunca vão acontecer para uma mesma linha, concorda? Porque ou a linha vai dar 3, ou a linha vai dar menos 3, ou pode ser que a soma dos elementos daquela linha dê 0, mas 0 não me interessa, né? Porque eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, 1, 0 e menos 1, né? Ou 1, 1 e menos 1. Mas assim, não me interessa. Só me interessa quando é 3 ou quando é menos 3. Né? Quando é menos 3, então a Stella pontuou. Quando é 3, significa que o Ozzy pontuou. Mas nunca isso aqui, essas duas condições vão ser satisfeitas para a mesma linha. Pode ser que na linha 0 dê soma 3, mas na linha 1, né, na segunda linha, dê soma menos 3. E aí, tanto o Ozzy, que pontuou anteriormente, quanto a Stella, que está pontuando atualmente, vão, vão ter um empate nessa partida. Mas tudo bem, tá? Então eu posso fazer essa verificação aqui, né? E aí para a próxima linha soma é inicializada com 0 e aí eu faço procedo da mesma forma, né? Para poder somar os elementos daquela linha. Agora eu tenho que fazer, deixa eu colocar até um comentário aqui, né? Somando elementos de cada linha. Agora eu vou fazer de forma similar, só que para as colunas, tá? Então eu vou colocar aqui, somando elementos de cada coluna, tá? Para somar os elementos de cada coluna, eu preciso fazer o inverso disso, né? Eu preciso deixar fixo a coluna, o índice de coluna, e variar os índices de linha. Então eu vou colocar assim, para j de 0, j menor ou igual a 2, né? Para cada coluna, para cada j, e começando em 0, indo até 2, passo 1, né? Beleza? Tá. Para cada coluna, eu também coloco lá soma recebe 0. Eu preciso inicializar minha variável que vai fazer a soma desses elementos, né? E aí eu coloco assim, soma recebe soma mais tabuleiro no índice de linha, o índice de coluna J. Qual que é a diferença entre essa parte aqui de cima com essa que eu estou escrevendo agora? A diferença é a inversão dos paras, né? Eu estou deixando o para do J um pouco mais externo em relação ao para do I. Por quê? Para cada J, o meu I vai trabalhar mais vezes, o meu I vai variar mais vezes. E aqui em cima é o contrário, né? Para cada I, o meu J variava, trabalhava várias vezes, né? Então, meu I, ele varia uma vez, né? De 0 até 2, enquanto que o J ele varia de 0 até 2 para cada I, né? E aqui é o inverso. Isso aqui vocês já estão acostumados, né? E aqui eu faço a mesma verificação, né? Se
soma for igual a 3, então OSI pontuou, né? Não importa se isso aqui já aconteceu anteriormente ou não, né? O que importa é que eu nunca vou devolver esse valor zero. Se estava com 1, nunca ele vai voltar para zero, tá? É a mesma coisa a situação do interruptor, né? Se o interruptor foi acionado, ele não pode ser desacionado, tá? Se ele foi ligado, ele não pode ser desligado. Mesma ideia, tá? Se soma for igual a menos 3, então Stella recebe 1, tá? Por que eu não posso colocar um senão aqui? Colocar algo do tipo assim, ó. Fica errado? Sintaticamente não, mas logicamente sim, né? Por quê? O senão ele vai pegar todo o caso contrário em relação a essa condição. Caso contrário pode ser o menos 3, pode ser o 2, pode ser o 0. Coisas que não me interessam podem ser atribuídas, né? Podem ser executadas, podem se tornar condições cujas instruções vão ser executadas. Então, por isso que eu preciso especificar bem a minha condição caso, né, ela seja verdadeira para ser executada essa instrução, tá bom, pessoal? Beleza. Então agora ficou faltando somente diagonais, né? Então vou colocar aqui somando diagonal principal, tá? Fazer uma por uma, tá? Colocar assim, ó, para I de 0 colocar assim, ó. Soma recebe 0, né? E aí eu faço a soma daquela diagonal. Soma recebe soma mais. Lembra disso? Eu estou repetindo o mesmo índice para referenciar a linha, para referenciar a coluna, né? O mesmo valor. Por quê? A gente viu anteriormente que os elementos da diagonal principal estão nos índices. O mesmo índice que eu referencio a linha é o mesmo índice para referenciar a coluna. Então é 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, se for uma matriz de ordem maior, né? Então, isso aqui vai fazer a soma da diagonal principal. E aí eu preciso verificar se essa soma é igual a 3. Se for, Ozzy recebe 1. E se a soma for igual a menos 3, opa, Stella recebe 1. Beleza? E por fim, somando diagonal. Ideia similar, né? Soma recebe 0, né? Aí eu vou colocar assim, o meu J recebe 2. O meu I vai variar de 0 até 2. Certo? E o meu J vai variar, vai ser decrementado de 1 em 1, né? Vai diminuir de 1 em 1. Então vai ser assim, soma recebe soma mais tab na linha I, coluna J, e J recebe J menos 1, tá? Por que isso? Porque, ó, os elementos da diagonal secundária estão nessa outra perna do X, né? A diagonal principal está aqui, da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? E a diagonal secundária é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, quando o meu I, minha linha está em 0, a minha coluna está em 2. Quando a minha linha está em 1, minha coluna está em 1. Quando a minha linha está em 2, a minha coluna está em 0. Então, a coluna vai diminuindo de 1 em 1 e a linha vai aumentando de 1 em 1. Né? Está em 0, 1, 2.
E aqui, em compensação, a coluna está em 2, 1, 0. Então, essa variação do J e do I vão fazer exatamente, né, corresponder exatamente aos valores dos elementos, dos índices, né, da diagonal secundária dessa matriz, né? Eu preciso fazer a última verificação. Se soma for igual a 3, então OSE recebe 1. Se soma for igual a menos 3, então Stella recebe 1. Certo? Acabou? Sim, de somar os elementos, né, das diagonais, de linhas e de colunas. Sim. Agora eu preciso verificar quem ganhou, né? A regra para verificar quem ganhou está bem aqui, né? Cadê? Ó. Opa. Aqui. Se eu encontrei uma linha, coluna ou diagonal cuja soma dos elementos resultasse no valor 3 e não houvesse nenhuma linha, coluna ou diagonal cuja soma dos seus elementos resulte em menos 3, então só o OSE pontuou e, portanto, o OSE venceu aquela partida, né? Como que eu consigo identificar uma linha, coluna ou diagonal cuja soma dos elementos resultou em 3 e não houve nenhuma linha, coluna ou diagonal cuja soma dos elementos resultasse em menos 3? Basta olhar para essa variável aqui, OSE e Stella, né? Se OSE tiver com 1 e Stella tiver com 0, significa que eu encontrei uma linha, coluna ou diagonal cuja soma dos elementos resultasse em 3, por isso que OSE ficou com 1. Eu não encontrei nenhuma linha, coluna ou diagonal cuja soma dos elementos resultasse em menos 3. Né? Veja que para cada soma que eu fiz, né, seja diagonal, seja linha ou seja coluna, né, todas essas somas, eu fiz essa verificação. Se ao final do meu algoritmo eu passei por todas essas verificações e a variável Stella, por exemplo, continuou com o valor 0, nunca foi modificada para 1, significa que ela está com esse valor inicial aqui no momento da declaração, né? Então significa que eu não encontrei nenhuma linha, nenhuma coluna ou nenhuma diagonal cujo valor dos elementos resultasse em menos 3. Então significa que esse valor, essa variável Stella nunca foi modificada ao longo do meu algoritmo, portanto continua com 0. Então posso usar essa ideia, né, tanto para o OSE quanto para a Stella. Então eu posso colocar assim, se 3 situações, né? Se OSE estiver com 1 e Stella estiver com 0, né? Se isso acontecer, então escreva OSE venceu, né? Qual que é a outra situação? Se OSE estiver com 0 e Stella estiver com 1, então significa que Stella venceu. E por fim, se OSE estiver com 1 e Stella estiver com 1, significa que houve empate. Certo? Deixa eu só confirmar aqui como que tá nos exemplos. Ah, tá. Então, só modificar aqui, ó. Nesta partida, quem venceu foi OSE. Tá? Vou colocar aqui. E empate. Beleza? Só ficou faltando aqui colocar na saída essas informações, né? Então, vou colocar assim, ó. Escreva fim de jogo, tá? Quebra de linha que eu esqueci, né? Escreva exibindo as jogadas no tabuleiro. Aí eu vou colocar um par aqui, só para percorrer o meu tabuleiro de novo, né? E de 0 até
T2, passo 1. Escreva. Tabuleiro na posição I, posição J, eu vou concatenar com um espaçamento aqui tabulado, tá? E aí no final de cada linha eu coloco uma linha em branco, né? Quebro uma linha, beleza? Aqui vou colocar mais um barra N, pronto. É isso, pessoal, né? Quem venceu, se houve um empate, tudo bem? Bom, não vou testar esse algoritmo aqui, tá? Então vai ser meio que no olhômetro aqui. Eu acredito que pela lógica vai funcionar, tá? Mas, né, se você identificar algum problema, por favor, fique à vontade em me escrever ou comentar aqui embaixo que certamente a gente pode reaver essa solução, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também essa, essa resolução, tá? Até para vocês não terem que ficar copiando, aí você só pega essa resolução e execute, façam um, dois, três testes aí, né, com situações diferentes, né, para o Ozzy, para a Estela ou para acontecer o empate, e aí vocês me dão esse feedback, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. Abraços e até a próxima.